Eu sou o João e tô na estrada de caminhão há mais de 22 anos. Já vi muita coisa nessa vida, mas tem uma história que nunca saiu da minha cabeça. Foi lá pelos idos de 6 anos atrás, numa viagem pela Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Era uma noite fria de novembro, eu vinha de Belo Horizonte com destino a Juiz de Fora. Tinha acabado de pegar uma carga pesada e sabia que a viagem seria longa e puxada. A serra por si só já é traiçoeira, mas naquela noite a neblina estava braba, parecia que o mundo tinha virado um lençol branco que engolia tudo. A chuva caía com força e a visibilidade era quase zero. Liguei os faróis auxiliares e fui reduzindo a velocidade, com o cuidado de não perder o controle do caminhão nas curvas fechadas. O limpador de para-brisa ralava ao máximo, mas a água parecia vir em enxurrada. As árvores enormes e fechadas nas laterais da estrada aumentavam a sensação de isolamento. Só eu, o caminhão e aquela neblina pesada. Estava cansado, mas não podia parar. Enquanto dirigia, a mente vagava, e lembrei das histórias que sempre ouvi dos outros motoristas sobre aquela serra. Falavam de acidentes misteriosos e até de aparições. Sempre achei que eram só lendas urbanas, coisa para assustar quem passa sozinho. Mas naquela noite, eu ia descobrir que algumas histórias têm um fundo de verdade. Já passava da meia-noite quando comecei a descer uma curva particularmente íngreme. O caminhão estava pesado e eu tinha que concentrar cada fibra para não escorregar. De repente, no acostamento, avistei uma figura parada, uma mulher vestida de branco, completamente encharcada, como se tivesse saído da chuva direto para a estrada. Ela estava imóvel, olhando fixamente para mim. Meu coração quase saiu pela boca. A primeira reação foi o susto, quase perdi o controle do caminhão. Desviei o olhar para tentar recuperar o foco, e quando olhei de novo, ela ainda estava ali, como uma estátua. Parei o caminhão mais adiante, pensando em ajudar, porque de alguma forma, senti que ela precisava. Desci, caminhei até onde a vi, mas não tinha ninguém. A estrada estava vazia, só o som da chuva e o vento cortante. Fiquei parado alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de rolar. Voltei para o caminhão, a sensação estranha não me largava. Liguei o motor, voltei a dirigir, mas o clima dentro da cabine mudou. Ficou pesado, quase sufocante. Liguei o rádio para distrair, mas a música não ajudava. A estrada parecia deserta demais, e eu sentia que não estava sozinho. De repente, ouvi um sussurro vindo do banco de trás, um murmúrio quase inaudível. Olhei pelo retrovisor, nada. Olhei para o banco do passageiro e por um instante vi a silhueta daquela mulher de branco, molhada, com os olhos fixos em mim. Pisquei e ela desapareceu. Meu peito apertou, a adrenalina explodiu. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, a combinação da chuva, da estrada e do cansaço. Mas os sussurros continuaram, e agora eles diziam meu nome, João, de forma melancólica e arrepiante. A cada curva, a tensão aumentava. Olhava os retrovisores, esperava ver algo, mas não via nada. Resolvi acelerar um pouco, na esperança de chegar logo em algum posto com gente. Foi quando senti um toque gelado no meu ombro, um arrepio da cabeça aos pés. Olhei para o banco do passageiro. Lá estava ela, novamente, com olhos vazios e um desespero que me gelou a alma. Gritei, virei o volante bruscamente, quase saindo da estrada. O caminhão derrapou, mas consegui retomar o controle. Quando olhei de novo, ela tinha sumido. Parei no acostamento, tentando recuperar o fôlego. As mãos tremiam, a cabeça girava. A chuva caía forte, a neblina parecia até mais densa. Pensei em ligar para alguém, mas que explicação eu dava? Oi, tô vendo fantasma na serra. Ninguém acreditaria. Respirei fundo e decidi continuar, mesmo com o medo apertando. Engatei a marcha, voltei para a estrada, mais atento que nunca. A viagem até Juiz de Fora ainda era longa,
e eu só queria sair daquela maldita serra. Mas os sussurros João, não me deixavam em paz. Cada quilômetro, mais fortes, mais nítidos. Finalmente, depois de horas que pareceram eternas, avistei as luzes de um restaurante 24 horas na beira da estrada. Estacionei e quase pulei da cabine, coração disparado. O cheiro de café quente e comida caseira me trouxe um pouco de calma. O lugar estava cheio de outros caminhoneiros, que conversavam e riam em mesas espalhadas pelo salão. Sentei num canto e pedi um café. Olhei em volta, tentando afastar a sensação de que ainda estava sendo observado. Foi quando um homem robusto, com barba grisalha e jeito amigo, se aproximou. "Tá tudo bem, companheiro? Você parece ter visto um fantasma", disse meio brincando, meio sério. Respirei fundo e contei tudo. Sobre a mulher de branco, os sussurros, a sensação de presença constante. Para minha surpresa, ninguém riu. Os rostos ficaram sérios. "Você não é o primeiro", disse o homem. "Essa história é velha na serra. Muitos já viram essa mulher, que chamam de a Dama da Curva. Dizem que ela morreu ali, num acidente anos atrás, e que aparece para avisar ou pior, atrair o desastre." Um caminhoneiro mais jovem, com boné gasto, falou, "E quem vê ela, normalmente se mete em encrenca. Acidente, problema na estrada, é como se ela avisasse e puxasse a má sorte junto." Senti um arrepio. "E o que eu faço?" perguntei, tentando manter a calma. "Reza, meu amigo", respondeu o barbudo. "Reza, e fica esperto. Evita passar por essa serra à noite se puder. E se acontecer de novo, mantenha o controle. Não entra em pânico." Fiquei mais um tempo no restaurante, tentando digerir tudo. A companhia deu coragem, mesmo que o medo ainda estivesse lá. Pedi um lanche, tomei mais um café e, com uma oração silenciosa, voltei para o caminhão. A noite seguia escura e chuvosa, mas agora eu estava preparado para enfrentar o que viesse. Engatei a marcha, baixei o volume do rádio e segui firme na estrada, olhos atentos a cada sombra, a cada curva. Aquela viagem, sem dúvida, foi uma das mais assustadoras da minha vida. E até hoje, sempre que passo pela Serra da Mantiqueira à noite, lembro daquela Dama da Curva, faço minha prece e sigo. Meu nome é João e essa é minha história na estrada. Meu nome é Marcos e eu tô na estrada de caminhão há uns 18 anos. Gosto demais dessa vida, da liberdade que ela traz, de conhecer o Brasil nas estradas, de encontrar gente diferente e histórias únicas. Mas tem uma que mexeu comigo, que me fez pensar em coisa que eu jamais imaginei. Uma daquelas histórias que você não quer contar, mas que não consegue esquecer. Era uma noite de agosto, lá no Cerrado Goiano, uma região cheia de mato seco, céu estrelado, ou pelo menos devia ser, mas a noite estava escura, um breu que parecia engolir tudo. Eu vinha de Goiânia, rumo a Brasília, com uma carga de produtos agrícolas pesadíssima. O caminhão respondia com dificuldade nas subidas e curvas, o motor roncava baixo, e a estrada parecia não acabar nunca. Eu já estava acostumado com o silêncio da estrada, com a solidão que só quem roda sabe o que é. Aquele silêncio pesado, que te deixa mais atento e ao mesmo tempo inquieto. Aquela noite não foi diferente, até certo ponto. Enquanto eu dirigia, o vento frio entrava pelas frestas da cabine e trazia um cheiro de terra molhada. O rádio tocava baixinho, uma música sertaneja que eu mal ouvia, porque meus olhos estavam colados no asfalto e minha mente, alerta, analisando cada sombra na beira da estrada. Foi quando, numa curva, quase não acreditei. No acostamento, parada, uma figura pequena, frágil, uma menina, sozinha, parada no meio do mato seco, com um olhar que não era de criança, mas parecia vazio, um vazio que me atravessou. Meu coração bateu forte, quase parou. Era estranho, assustador, mas não podia simplesmente ignorar. Parei o caminhão com cuidado, a poeira subiu no ar seco, e desci. A noite estava silenciosa demais,
Só o barulho dos grilos e o farfalhar das folhas. Chamei por ela. Ei, menina, você tá perdida. Nada, só o silêncio. Olhei ao redor, a estrada deserta, nenhum carro passando. Quando fui pegar a lanterna na cabine, olhei de novo e a menina tinha sumido. Procurei, chamei mais uma vez, meu coração apertado, a pele arrepiada. Nada. Voltei para o caminhão, meio atordoado, tentando racionalizar. Talvez tenha sido um cansaço, uma miragem. Mas o pior estava por vir. De volta à estrada, quando liguei o rádio, uma coisa estranha começou. Primeiro risadas, lentas, abafadas, como risadas de criança. Troquei de estação, desliguei, mas as risadas continuavam, cada vez mais altas, mais próximas. Eu não conseguia entender de onde vinham. Era como se o caminhão estivesse cercado por vozes invisíveis, zombando de mim. A cada quilômetro, as risadas se intensificavam. Tentei falar com outros motoristas, em postos, mas ninguém acreditava. Tá cansado, Marcos. Precisa descansar. Mas eu sabia que não era isso. Meu sono foi embora, minha mente virou um campo minado. Eu não conseguia mais focar na estrada. As risadas viraram pesadelos. Foi aí que tomei uma decisão. Depois de terminar minha entrega, peguei meu caminhão e voltei àquela estrada. Queria respostas. Chegando lá, andei pela beira da estrada, pelo mato seco, a lanterna tremendo na mão. Chamei por ela, a menina. Só o eco da minha voz respondia. Então no chão, algo brilhou. Um pequeno pingente antigo, meio enferrujado. Abri com cuidado. Dentro, uma foto pequena, meio desbotada. Era a menina que eu tinha visto. Meu corpo congelou. Guardei o pingente no bolso. Resolvi procurar na cidade mais próxima, um vilarejo quase esquecido. Conversei com os moradores, mostrei o pingente, contei a história. No começo, ninguém sabia de nada. Até que uma senhora velha me olhou com olhos cheios de lágrimas. Essa é Alicia, disse, a voz trêmula, uma criança que desapareceu há muitos anos, junto com sua família. Ela me contou uma história triste, que a família foi vítima de uma tragédia, que Alicia nunca foi encontrada. Eu senti um frio na espinha. Será que era ela? O medo virou companhia. Quando voltei para o caminhão, as risadas começaram de novo. Mas agora, mais claras como se estivessem bem perto. Eu sentia que alguém me observava, que não estava sozinho na estrada. Em uma parada para café, ouvi outros caminhoneiros comentando que tinham visto a menina, que as risadas são um aviso, que ninguém sabe o que acontece com quem a vê. Eu não queria acreditar, mas não tinha como negar. Até hoje, aquelas risadas ecoam no rádio do meu caminhão. Eu aprendi a conviver com elas, e sigo rodando, sempre atento, sempre respeitando o silêncio e os mistérios da estrada. Aqui é o Rafael, caminhoneiro veterano, com 20 anos de estrada nas costas. Sempre gostei do silêncio da noite, das estrelas no céu e do conforto simples da cabine. Mas tem uma história que ainda hoje me tira o sono. Uma experiência que me fez encarar o desconhecido de frente e questionar tudo que eu achava certo. Era uma madrugada fria e sem lua, daquelas que parece que a escuridão te envolve inteira, abafando sons e sensações. Eu tinha acabado de fazer uma entrega pesada no interior de São Paulo e rodava cansado, querendo só um lugar seguro para descansar algumas horas. Foi quando avistei o santuário, um lugar esquecido do tempo, com uma capela velha de pedras grossas, paredes desgastadas, janelas quebradas e um pátio enorme em volta, cheio de pedras soltas e árvores retorcidas que pareciam sussurrar segredos. Não tinha uma alma por perto. Pareceu o lugar perfeito para uma pausa. Desliguei o motor, a quietude tomou conta da cabine. Só o som dos grilos e o vento balançando as folhas nas árvores quebravam o silêncio. Abracei o sono na esperança de um descanso tranquilo, mas a noite tinha planos diferentes. Bem no meio da madrugada, acordei de repente. Um murmúrio estranho vinha de fora, um som baixo, múltiplo, quase um coro de vozes sussurrando em uníssono,
mas com uma cadência que não era humana. O coração disparou. Me levantei, movendo-me com cautela, sem fazer barulho. Olhei pela janela da cabine. A luz pálida da lua iluminava o pátio, mas dava um ar sinistro, como se o lugar fosse uma porta entre mundos. E lá estavam elas, figuras encapuzadas, vestidas com mantos negros que arrastavam pelo chão, caminhando lentamente em fila, numa procissão silenciosa. Não havia expressão, nenhuma face, só um vazio escuro onde deveriam estar os rostos. O medo me congelou no lugar, mas a curiosidade me impulsionou. Peguei a lanterna e saí. Cada passo no chão de pedrinhas fazia um estalo alto demais, quebrando a quietude como um grito. As figuras continuavam seu movimento hipnótico, murmurando palavras numa língua antiga e estranha, um canto pesado, carregado de energia e mistério. A luz da lanterna parecia atravessá-las como se fossem feitas de fumaça sólida, sombras vivas que não podiam ser iluminadas. Minha respiração ficou curta. O ar ao redor parecia mais denso, pesado, sufocante. Conforme eu me aproximava, o frio aumentava, um frio que não vinha do vento, mas da própria essência do lugar. Foi então que uma das figuras parou, virou-se lentamente para mim. E ali onde deveria estar um rosto humano, só havia um vazio escuro, infinito. Meu coração quase parou. Senti um pânico absoluto, uma sensação de perigo real, visceral. Soltei um grito abafado e recuei, tropeçando nas pedras do chão. Corri para o caminhão, trancando a porta com as mãos tremendo. Lá dentro o silêncio era esmagador, mas pelo menos eu estava seguro, ou ao menos achava isso. Olhei pela janela e vi as sombras continuarem sua procissão, indiferentes à minha presença. Liguei o motor e fiquei acordado até o amanhecer, sem conseguir tirar os olhos daquele lugar amaldiçoado. Quando o sol começou a surgir, as figuras desapareceram como fumaça no vento. O santuário voltou a ser o lugar abandonado e silencioso que parecia ser. Saí dali com um peso enorme no peito e um medo que eu jamais tinha sentido. Chegando na cidade, contei a história para alguns colegas caminhoneiros. Uns riram desconfiados, outros ouviram com respeito e disseram já ter ouvido relatos parecidos. Desde então, nunca mais passei por aquele lugar. Dou a volta. Quando lembro daquela noite, sinto arrepios que nem o sol do dia consegue dissipar. Prefiro não pensar muito. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para mais histórias arrepiantes. Comente qual delas te deu mais medo e compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo, se você tiver coragem.